Teria o fado dono. Uma alma antiga, nascida nas vielas escuras de Lisboa, podia ser reclamada, guardada a 7 chaves por quem se julgava seu herdeiro legítimo. Tiago Alves carregava essa pergunta como um travo amargo na garganta, um nó que se apertava sempre que a guitarra portuguesa gemia a sua melancolia pelas janelas abertas de Alfama. Ele não nascera ali, naquele labirinto de pedra e saudade. Viera dos subúrbios cinzentos, onde o fado chegara em discos riscados, herança de um avô que nunca conhecera o Tejo de perto. Mas a música entrara-lhe na pele, alojara-se nos ossos, tornara-se a única linguagem que a sua alma tímida conseguia falar fluentemente. Tinha pouco mais de 20 anos, um rosto comum que parecia ainda mais pálido sob a luz dourada e antiga de Lisboa. Vestia-se com uma simplicidade quase austera, o cabelo castanho revolto, os olhos grandes e expressivos, traindo uma sensibilidade que o fazia sentir-se perpetuamente deslocado naquele bairro histórico. Mudara-se para a capital com um sonho frágil no bolso do casaco gasto, cantar fado numa casa a sério, sentir a madeira do palco sob os pés, partilhar aquela dor doce que lhe consumia os dias. Alfama respirava fado. Escorria pelas paredes caiadas, ecoava nos pregões das varinas imaginadas, nos passos apressados sobre a calçada portuguesa. E no coração desse universo pulsava a alma antiga, a casa de fados mais respeitada, o templo guardado por Dona Isadora Carvalho. Isadora era uma lenda. Uma mulher imponente nos seus 50 ou 60 anos, de pele escura que contrastava com a palidez de Tiago, porte altivo e um olhar que parecia atravessar a alma. Vestia-se invariavelmente de preto, uma elegância sóbria realçada por uma única joia marcante, um broche antigo, talvez. A sua presença enchia qualquer sala, impunha um respeito que roçava o temor. Diziam que lutara como uma leoa para conquistar o seu lugar, numa época em que ser mulher e negra no mundo do fado era um desafio ainda maior. E conseguira. Era a rainha indiscutível de Alfama, a guardiã da chama, a dona da alma antiga. Naquela tarde, o coração de Tiago batia descompassado contra as costelas. Empurrou a pesada porta de madeira da alma antiga, entrando num espaço onde o tempo parecia ter parado. Penumbra, cheiro a cera e vinho do Porto, fotografias a preto e branco nas paredes, Amália Marceneiro, vozes eternas a observá-lo em silêncio. Isadora estava ao balcão, polindo um copo com uma lentidão calculada. Tiago aproximou-se, as mãos a suar. Dona Isadora, boa tarde. O meu nome é Tiago Alves. Eu canto fado. Gostava muito de ter uma oportunidade aqui. As palavras tropeçaram, saíram num fio de voz. Isadora pousou o copo. O seu olhar varreu Tiago de alto a baixo, demorando-se nas suas roupas simples, no seu ar de quem não pertencia ali. Um sorriso fino, quase imperceptível, aflorou-lhe aos lábios. Não era um sorriso de boas-vindas. Tiago Alves repetiu, a voz grave, melodiosa, mas fria como o mármore do balcão. Nunca ouvi falar. É de que família de fadistas? Quem o recomenda? Eu não sou de família de fadistas, Dona Isadora. Aprendi sozinho, com os discos. O sorriso de Isadora alargou-se um pouco mais, mas os olhos permaneceram gélidos. Com os discos. Ah, entendo. Um apaixonado. Havia condescendência na palavra. Olhe, meu menino, a alma antiga tem a sua história, as suas vozes. O fado não é só paixão, sabe? É preciso ter a alma talhada para ele. É preciso ter vivido certas coisas. Fez uma pausa, o olhar a insinuar que Tiago, com a sua juventude e a sua origem de fora, não poderia ter essa alma talhada. De momento, não temos espaço para novas vozes, mas agradeço o interesse. Foi uma dispensa polida, mas inequívoca. Uma porta fechada com gentileza cruel. Tiago sentiu o chão fugir-lhe debaixo dos pés. Aquele não ter a alma talhada ecoou-lhe na cabeça, misturando-se com as suas próprias inseguranças. Será que ela tinha razão? Será que ele, vindo do betão dos subúrbios, tinha o direito de cantar a saudade de Alfama, a dor do Tejo? Saiu da alma antiga sentindo-se menor, um intruso apanhado em flagrante. O fado que o habitava parecia agora um fardo pesado demais. Os dias seguintes foram um desfiar de portas fechadas e sorrisos condescendentes. Tentou casas de fado mais pequenas, tascas com um palco improvisado ao canto. Em algumas, nem o deixaram chegar perto do microfone. Noutras, ouviu comentários sussurrados enquanto cantava: tem boa voz o miúdo, mas falta-lhe aquilo. Aquilo. A palavra não dita que significava linhagem, pertença, o selo de autenticidade que só a Alfama parecia poder conceder. Ouviu um dono de tasca dizer a um cliente, pensando que Tiago não ouviria: é afinadinho, sim senhor, mas canta a dor dos outros. Não tem a nossa mágoa. A dúvida corroía-o.
Começou a questionar o seu próprio estilo, a tentar imitar os fadistas consagrados, perdendo a sua própria voz no processo. Sentia-se um impostor a vestir uma pele que não era sua. A alegria de cantar transformava-se em angústia. Lisboa, a cidade dos seus sonhos, parecia agora uma madrasta cruel, a rejeitá-lo a cada esquina. Foi numa tarde cinzenta, sentado num banco do Miradouro de Santa Luzia, a dedilhar acordes tristes na sua guitarra velha, que a esperança lhe acenou de forma inesperada. Um homem mais velho, de rosto sulcado pelo tempo e pela vida, sentou-se ao seu lado. Tinha um ar melancólico, mas os olhos brilhavam com uma curiosidade gentil. Era o Sr. Amaro Costa, um antigo guitarrista de fado, conhecido nos tempos áureos, agora um pouco esquecido pelas novas gerações e pelos circuitos mais comerciais. Isso é um fado menor, não é, rapaz? Perguntou Amaro, a voz rouca. Tiago assustou-se, parando de tocar. Sim, senhor. Desculpe, estava só. Não peças desculpa por fazer música bonita, interrompeu Amaro, sorrindo. Tens bons dedos. E sentimento. Deixa-me ouvir-te cantar. Hesitante, Tiago cantou. Cantou um fado antigo, um que lhe tocava particularmente fundo. Cantou baixo, quase para si mesmo, mas com toda a emoção que sentia. Amaro ouviu em silêncio, os olhos fechados, a cabeça a balançar suavemente ao ritmo da melodia. Quando Tiago terminou, o silêncio pairou por um momento, apenas quebrado pelo som distante de um elétrico a chiar nos carris. Tens fado na voz, rapaz, disse Amaro por fim. Não deixes que te digam o contrário. O fado não é de ninguém. É de quem o sente. Aquelas palavras foram como um bálsamo para a alma ferida de Tiago. Pela primeira vez em muito tempo sentiu uma centelha de validação. Conversaram durante horas. Amaro contou-lhe histórias do fado antigo, dos poetas populares, das noites de boêmia e paixão. Falou-lhe das hierarquias, das invejas, mas também da magia pura da música quando tocada com verdade. Amaro não minimizou as dificuldades, mas encorajou Tiago a não desistir da sua própria voz. A Isadora é uma grande fadista, ninguém nega, mas fechou-se no seu castelo. Acha que o fado acaba ali, na porta dela. Engana-se. Poucos dias depois, numa tasca barulhenta perto do castelo, onde conseguiu uma oportunidade para cantar 2 ou 3 músicas em troca de um caldo verde, Tiago conheceu Sofia Mendes. Era uma rapariga da sua idade, talvez um pouco mais velha, com uns olhos vivos e um sorriso desafiador. Tocava guitarra clássica com uma técnica apurada, mas lutava para encontrar espaço para tocar a sua música, muitas vezes instrumental, que não se encaixava perfeitamente nem no fado tradicional nem noutros géneros. És o rapaz que canta fado, não és? Perguntou Sofia, depois de o ouvir. Gostei. Tens alma no que fazes. Obrigado, murmurou Tiago, surpreendido pelo elogio direto. Tu também tocas muito bem. Tento, respondeu Sofia, encolhendo os ombros. Mas aqui ou tocas o que eles querem ouvir, ou ficas a ver navios. Já me disseram que a minha música é bonita, mas não é fado. E também já me elogiaram pela minha beleza exótica em vez de falarem da música. Sofia revirou os olhos. Como se isso importasse. Encontraram um no outro um eco das suas frustrações. Partilharam histórias de rejeição, de comentários condescendentes, da sensação de estarem a lutar contra um muro invisível. A solidariedade nasceu depressa, um laço tecido pela paixão partilhada pela música e pela experiência comum de serem outsiders. Encorajado por Amaro e Sofia, Tiago começou a mudar a sua abordagem. Se as portas das casas de fado estavam fechadas, ele cantaria onde pudesse. Começou a tocar mais vezes em tascas menos pretenciosas, em pequenos bares nos bairros vizinhos, às vezes até mesmo na rua, em largos mais sossegados de Alfama ou da Moraria, quando a noite estava amena. A sua guitarra e a sua voz começaram a atrair pequenos grupos de ouvintes. Locais, alguns turistas curiosos, outros músicos que também procuravam um espaço. Não ganhava quase nada, mas sentia a música a fluir de novo, mais livre, menos preocupada com a aprovação alheia. Cantava os fados antigos que amava, mas também arriscava melodias suas, letras que falavam das suas próprias inquietações, da sua busca por um lugar no mundo. A notícia do rapaz branco que canta fado na rua, como se fosse antigo, começou a circular. Alguns viam-no com curiosidade, outros com desconfiança. E, inevitavelmente, os rumores chegaram aos ouvidos atentos de Isadora Carvalho. Ela não gostou. Via aquilo como uma afronta, uma banalização da sua arte, da sua cultura. Não o confrontou diretamente, isso seria dar-lhe demasiada importância. Mas um dia, um dos seus guitarristas de confiança abordou Tiago após uma atuação improvisada num pequeno largo. Olha lá, miúdo, disse o homem com um ar falsamente paternal.
Tem jeito, não digo que não. Mas isto de cantar fado assim na rua desvaloriza. Parece coisa de pedinte. Se calhar era melhor arranjares outra coisa para fazer. A dona Isadora preza muito a dignidade do fado, percebe-se? O aviso era claro. A sombra de Isadora era longa e o seu poder, mesmo que exercido de forma indireta, era real. Tiago sentiu um arrepio de medo, mas também uma onda de raiva. Quem era ela para decidir onde e como o fado podia ser cantado? Quem era ela para lhe roubar a dignidade? Naquela noite, encontrou-se com Amaro e Sofia num pequeno café. Contou-lhes o que acontecera. A frustração era palpável no ar. Ela não pode fazer isto, exclamou Sofia, indignada. Não pode controlar tudo. Poder talvez não possa, mas tenta, respondeu Amaro, suspirando. Sempre foi assim. Quem tem poder quer mantê-lo, e o medo da mudança é grande. Então o que fazemos? Perguntou Tiago, a voz carregada de desânimo. Desistimos? Houve um momento de silêncio pesado. Foi Sofia quem o quebrou. Desistir? Não. Se eles não nos abrem as portas, construímos a nossa própria porta. Criamos o nosso próprio espaço. A ideia pareceu louca, impossível. Mas havia um brilho de desafio nos olhos de Sofia, uma teimosia que contagiou Tiago. Amaro, depois de um momento de reflexão, anuiu lentamente. Talvez a miúda tenha razão, disse ele. Talvez esteja na hora de um fado diferente. Um fado vadio, sem dono. A ideia começou a ganhar forma. Um espaço deles onde pudessem tocar e cantar livremente, onde outros músicos rejeitados pelo sistema pudessem encontrar um palco. Um lugar inclusivo, sem hierarquias, movido apenas pela paixão pela música. Parecia um sonho distante, mas a alternativa era o silêncio, a desistência. E isso, Tiago sabia agora, não era uma opção. Encontrar um lugar foi o primeiro desafio. Percorreram a Alfama, a Mouraria, a Graça. Tudo era caro, pequeno demais, ou exigia obras impossíveis para os seus parcos recursos. Finalmente, Amaro lembrou-se de um pequeno pátio interior, escondido atrás de uma loja fechada há anos, perto do Museu do Fado. Pertencia a um conhecido seu, que concordou em alugá-lo por uma quantia simbólica, mais por amizade a Amaro do que por acreditar no projeto. O pátio era pouco mais que um quintal esquecido, com paredes a precisar de cal, chão de terra batida e um cheiro persistente a mofo e umidade. Mas tinha potencial. Tinha uma acústica surpreendentemente boa e um certo charme decadente. Durante semanas, os três trabalharam arduamente. Limparam, caiaram as paredes, arranjaram algumas tábuas de madeira para fazer um palco improvisado. Amaro trouxe a sua velha guitarra portuguesa e uma viola de fado. Sofia arranjou umas luzes de arraial emprestadas. Tiago usou as suas poucas economias para comprar algumas cadeiras de segunda mão e um microfone modesto. Decidiram chamar-lhe Fado Vadio. O nome era uma provocação, uma declaração de independência. Divulgaram a noite de estreia boca a boca, através de amigos, de outros músicos, de cartazes escritos à mão colados nas paredes do bairro. Não tinham ilusões. Sabiam que seria difícil, que o público poderia ser escasso, que a sombra de Isadora pairava sobre eles. Mas havia também uma excitação nervosa, a sensação de estarem a construir algo seu, tijolo a tijolo, nota a nota. A noite da estreia chegou, úmida e carregada de eletricidade. O pátio estava iluminado pelas luzes coloridas de arraial, que lançavam sombras dançantes nas paredes recém-caiadas. Havia talvez umas 20 pessoas. Amigos, vizinhos curiosos, alguns turistas que tinham ouvido falar do evento. O ambiente era simples, improvisado, mas estranhamente acolhedor. Tiago sentia um nó no estômago, as mãos frias. Amaro afinava a guitarra portuguesa com a concentração de um cirurgião. Sofia sorria, mas os seus olhos revelavam a mesma ansiedade que Tiago sentia. Chegou a hora. Amaro dedilhou os primeiros acordes melancólicos do fado menor. Tiago respirou fundo e subiu ao pequeno palco de madeira. O microfone pareceu-lhe um gigante intimidador. Olhou para as caras expectantes na penumbra. Começou a cantar. A voz saiu-lhe trêmula no início, carregada de nervosismo. Cantava um fado tradicional, mas a letra parecia falar da sua própria jornada, da busca por um lugar, da dor da rejeição. Então ela entrou. Isadora Carvalho surgiu na entrada estreita do pátio, uma figura escura e imponente contra a luz da rua. Parou ali de pé, no fundo, os braços cruzados, o rosto uma máscara indecifrável. Um murmúrio percorreu o pequeno público. A tensão tornou-se quase palpável. Todos sentiram a sua presença. A rainha de Alfama viera inspecionar o território rebelde. Tiago viu-a. O coração deu um salto, a voz quase lhe falhou. O medo gelado voltou a percorrê-lo. Seria agora.
Viria ela para o humilhar, para sabotar o seu sonho frágil, por um instante quis fugir, desaparecer. Mas então olhou para Amaro, que lhe deu um levíssimo aceno de encorajamento. Olhou para Sofia, cujo olhar dizia continua, e olhou para as pessoas que tinham vindo ouvi-lo. Algo mudou dentro dele. Aquele medo antigo misturou-se com a raiva justa, com a paixão teimosa que o trouxera até ali. Canalizou tudo para a música. A voz deixou de tremer, ganhou força, profundidade. Já não cantava apenas um fado, cantava a sua própria alma, a sua luta, a sua esperança. Cantou outro fado, com uma letra que ele próprio escrevera sobre portas que se fechavam e a luz que se encontra dentro de nós mesmos, mesmo na escuridão. A guitarra de Amaro chorava com ele, a viola de Sofia tecia um contraponto suave. A performance tornou-se visceral, carregada de uma emoção crua e genuína que silenciou o pátio. As pessoas escutavam absortas, algumas com lágrimas nos olhos. Tiago já não via Isadora. Via apenas a música, sentia apenas a verdade a fluir através dele. Quando a última nota se desvaneceu no ar úmido da noite, um silêncio profundo instalou-se por um momento. Depois vieram os aplausos. Começaram tímidos, depois cresceram, tornaram-se calorosos, genuínos, enchendo o pequeno pátio. Tiago abriu os olhos, ofegante, o peito a arfar. Viu sorrisos, acenos de aprovação. Sentiu um alívio imenso, uma alegria frágil a brotar-lhe no peito. Procurou Isadora com o olhar. Ela ainda estava lá, imóvel. Por um instante fugaz pareceu a Tiago vislumbrar algo no seu rosto. Respeito relutante, surpresa, ou talvez apenas a mesma indiferença calculada de sempre. Ela não aplaudiu. Permaneceu assim por mais alguns segundos, como uma estátua silenciosa. Depois, sem uma palavra, virou costas e desapareceu na noite tão silenciosamente como tinha chegado. A sua partida deixou um vazio, mas não de derrota. Era um vazio de irrelevância. A sua aprovação, ou desaprovação, já não parecia o centro do universo. Tiago, Amaro e Sofia tinham criado algo ali naquela noite, algo que era só deles. E isso bastava. As semanas e os meses que se seguiram não foram fáceis. O fado vadio continuou a ser um espaço modesto, lutando com dificuldades financeiras, dependendo da generosidade dos frequentadores e da teimosia dos seus fundadores. Mas ganhou uma reputação. Tornou-se conhecido como um lugar onde se ouvia fado com alma, sem pretensões, onde novas vozes e instrumentistas que não encaixavam nos moldes tradicionais encontravam um palco e um público atento. Tiago cantava regularmente, a sua voz ganhando confiança a cada noite. Já não se sentia um impostor. Cantava a sua verdade e as pessoas respondiam a isso. Outros músicos, como Sofia, encontraram ali um refúgio para experimentar, para partilhar a sua arte sem medo de julgamentos. O Sr. Amaro sorria, sentado ao canto com a sua guitarra, vendo o fado renovar-se, respirar um ar mais livre. A alma antiga continuava a ser a alma antiga, o templo de Isadora Carvalho, com os seus rituais e a sua clientela fiel. Talvez ela sentisse a ligeira mudança nos ventos de Alfama, talvez não. Mas para Tiago isso já não importava. Ele não precisara de conquistar um lugar à mesa dela. Tinha construído a sua própria mesa, num pátio esquecido, sob as luzes de arraial. E ali, no seu fado vadio, a música era verdadeiramente livre. Ele encontrara finalmente a sua casa em Lisboa. Não a casa que sonhara inicialmente, mas uma que era autenticamente sua.